Keep running to the wild. Olá, como vai? Tudo bem? Eu tenho certeza que sim. Começando aqui mais um programa Cris Grazina Online no Canal 8. E antes de tudo, eu quero fazer um agradecimento a todas as mensagens, a todo o carinho que a gente recebeu por conta da primeira edição do nosso programa. Muito, muito, muito obrigado, tá? E continue aqui, curtindo e acompanhando o nosso programa no Canal 8. Valeu! Meu nome é Gabriela, doutora Carla, eu queria saber se pode pegar gripe pela vacina. Gabriela, uma ótima pergunta. Não é possível. A vacina da gripe é feita com vírus inativado, é um vírus morto. Então você não vai pegar gripe tomando a vacina. O que acontece? Geralmente você toma a vacina e ela vai demorar 15 dias para te proteger, né? Então nesse meio tempo você pode ter contato com o vírus da gripe, né? Esses vírus que estão incluídos na vacina, e o vírus vai ser mais rápido do que a criação de anticorpos. Então você vai ficar gripado não pela vacina, e sim porque você já teve contato com o vírus da gripe. Meu nome é Laís, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Carla. Eu queria saber se é possível tomar a vacina todo ano. Você deve tomar a vacina todos os anos. A vacina da influenza, diferentemente de outras vacinas que estão no calendário nacional de vacinação, ela não tem imunidade para a vida toda. Então, você toma a vacina da gripe e o teu organismo vai perdendo a imunidade com o passar do tempo. Então, quando chegar em torno de 10 a 11 meses, você já não tem mais imunidade contra o vírus da gripe. Por isso, a necessidade de você tomar de novo. Boa tarde, doutora Carla. Meu nome é José Eduardo. Gostaria de saber se gripe e resfriado é a mesma coisa. Não, são doenças diferentes causadas por agentes diferentes. A diferença do resfriado é que os sintomas são muito leves e você fica com mal-estar 2 a 3 dias e depois passa. A gripe não. A gripe, os sintomas já são mais severos. Você pode ter dor de cabeça intensa, você pode ter ardor nos olhos, uma tosse persistente, seca, dores muito fortes no corpo e principalmente sintomas respiratórios que podem vir a complicar. Então são sintomas mais graves que você precisa estar atento da diferença de um e o outro e principalmente da persistência desses sintomas. Meu nome é Antônia Trozinski. Porque a vacina não é para todas as idades. Todas as pessoas que ainda não têm 60 anos, né, e não é permitida a vacina. Antônia, como não há vacina disponível no mundo para vacinar toda a população, nós temos que priorizar aquele grupo que tem mais risco de adoecer, ter complicações, inclusive vir a óbito. Então, a necessidade de fazer a vacinação para esses grupos. Mas um dado importante, que se nós vacinarmos essa grande quantidade de pessoas nesse curto prazo de tempo, nós fazemos com que haja a diminuição na circulação do vírus da influenza, do vírus que causa a gripe, e, consequentemente, as pessoas que não estão sendo vacinadas, elas vão estar sendo protegidas indiretamente. Estamos de volta no programa Cris Grazina Online. Olha, gente, um toque para você. Nós estamos organizando uma série de debates com os presidenciáveis que serão transmitidos aqui no Canal 8. Com um diferencial, eles vão falar a respeito da região metropolitana de Campinas, a região onde você mora, ou seja, vão falar da sua realidade em específico. Então acompanhe e não perca. Cidadão bem informado, vota melhor e assim a gente vai ter um país melhor também. E agora vamos à participação da pré-candidata Manuela Dávila do PCdoB, que bateu um papo com o jornalista Henrique de Oliveira sobre a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Acompanhe. Com o auditório lotado,
A deputada e pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, falou a estudantes, professores e funcionários da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no último dia 28. A pré-candidata pelo PCdoB falou sobre suas propostas para o pleito eleitoral. Mas o assunto mais comentado foi a entrevista concedida ao programa Roda Viva da TV Cultura uma semana antes. A deputada alega que os entrevistadores do programa a interrompeu inúmeras vezes. E um ato com a participação de mulheres foi realizado no Centro de Convenções da Universidade em repúdio ao episódio. Antes de falar com o público, Manuela Dávila falou com nossa equipe. Indagada sobre a polêmica, a pré-candidata disse que as interrupções foram por conta de seu gênero e seu lado político. Certamente é uma combinação das duas questões, né? Existe um preconceito muito grande de gênero, isso é um preconceito que acomete a maior parte das mulheres, né? Estrutura a desigualdade no nosso país, mas existe algo que é maior ainda, que são os interesses de classe, como a gente chama, que eu represento, ou seja, por eu ser uma mulher de esquerda. O que há de novo nisso não é o fato, né? Eu tenho 14 anos de mandato, é a 7ª eleição que eu disputo. São 7 eleições que eu disputo sendo submetida a esse tratamento. O que há de novo e extraordinário é a reação da sociedade brasileira a isso, né? Isso é o novo e isso é positivo, então isso é o que me faz ter esperança. Aos repórteres, Manuela diz que crê em uma renovação do Congresso Nacional. Eu tenho essa esperança, né, que o Congresso beba da renovação que a sociedade brasileira quer, que a gente consiga fazer a tradução entre o sentimento do nosso povo, que é esse sentimento de indignação com uma realidade de desemprego, de violência, né, de instabilidade do país, de falta de autoridade, de falta de legitimidade do governo, de indignação com os parlamentares que foram golpistas, inclusive, do Congresso. Qual é a tradução disso? Para mim tem que ser a renovação do Congresso, mas nunca basta a gente dizer que apenas renovar é o suficiente. O Congresso, em média, renova a cada legislatura entre 40% e 50%. A primeira vez que eu fui deputada federal, ele renovou 46%, mas renovou, na maior parte das vezes, renova sem renovar a política, sem renovar o projeto, sem renovar os sobrenomes, sem aumentar a participação de mulheres, sem aumentar a participação de negros e negras, de jovens comprometidos com o desenvolvimento, com valorização do trabalho. A pré-candidata à presidência também falou sobre a lei da ficha limpa. Eu acho que o grande debate com relação a isso diz respeito, em primeiro lugar, a legislação brasileira e a lei de ficha limpa prevê que alguém possa ser condenado antes do que nós convencionamos que é a condenação no Brasil, que é a terceira instância. Acho que isso sim, né, nós subestimamos o que são os julgamentos, o que demoram julgamentos de políticos de políticos mais comprometidos com interesses do capital, e a velocidade com que acontecem julgamentos e a forma como acontecem julgamentos, muitas vezes sem provas, né? Mas isso é algo que é comum no Brasil, nós subestimamos mesmo, porque os jovens brasileiros negros, eles são presos sem nem sequer ser julgados, não é que eles são julgados sem provas, né? Eles são são presos, a maior parte dos presos do Brasil hoje, quase metade deles não foram sequer julgados, então faz parte do nosso sistema judiciário e acho que a gente subestimou isso. Manuela Dávila falou sobre o governo de Michel Temer. Em sua opinião, a reforma trabalhista foi um erro. Porque a velocidade da destruição do Estado brasileiro e dos direitos do nosso povo diante de um governo sem legitimidade e sem autoridade política já é avassaladora. Esses caras, desde o golpe, eles destruíram um conjunto de direitos que nem no seu sonho, no apartamento naquela esquina milionária em Paris, o ex-presidente Fernando Henrique sonhou. Eles acabaram com a CLT sem legitimidade, sem autoridade política, nem os militares fizeram isso. Eles estão entregando dia a dia o pré-sal. Uma das perspectivas do desenvolvimento de médio e de longo prazo, altamente vinculada à produção científica nacional, tem a ver... Com os números de brancos e nulos que aparecem nas pesquisas, Manuela Dávila disse que tentará conquistar esses eleitores. O que eu sei é que nós estaremos no segundo turno, né? Eu sei disso. O nosso povo não colocou essa turma lá nas últimas 4 eleições, né? Eu, particularmente, carrego a esperança de, em não construindo uma saída conjunta para o nosso campo, ser a pessoa que consegue, de forma mais dinâmica, ter relação com os milhares de brasileiros que querem votar branco e nulo. Eu não admito que a gente perca a esperança.
Né? Eu quero falar para essas pessoas, as pessoas ficam brigando, né? 9, 8, 4, 2, tem 40, 50 que não querem nem votar. É com esse povo que a gente tem que falar. Esse povo tem que entender que votar e não votar não é que nem ir pra noite arranjar namorado. Se a gente não arranja namorado quando é solteiro, vocês são solteiros, só muda a nossa vida. A pré-candidata falou sobre segurança pública e sua proposta para a área. A gente precisa falar sobre segurança. Por quê? Porque senão eles falam com as ideias deles, que na verdade são as ideias que já estão em prática. O nosso país é altamente armado. O nosso país mata gente aos milhares. São 62 mil o último número. O nosso país já é o país em que as polícias mais matam e mais morrem. São Paulo ainda tem o alto de resistência que alguns estados mantêm. Ou seja, matam, né? E nem explicam muito. E eu sou a única pré-candidata, com muito orgulho, tenho um projeto inteiro de segurança pública e vocês podem acessar lá no Face, está lá nos nossos vídeos. E algumas coisas. Primeiro, os nossos presídios também encarceram só um tipo, né, de brasileiros, são os jovens negros. Todo mundo sabe disso, está lá. Você pode olhar, pode visitar ou pode pegar dados. Qual é a primeira escolha que a gente tem que fazer? É qual tipo de crime a gente quer combater no Brasil. Eu quero combater 2 tipos ou 3 tipos prioritariamente de crimes, né? São os homicídios, são os crimes violentos, os crimes sexuais, os grandes crimes contra o patrimônio, né? Que é a corrupção, mas sobretudo do ponto de vista desse presente que tu te referes, que é homicídio e os crimes sexuais. A gente é muito incapaz hoje nisso. Tem estados como o Pará que elucidam só 3% dos homicídios. A média nacional, né, de 28 em outros estados. Ou seja, a gente não prende quem, por definição, a gente deveria querer prender. Porque prisão não é lugar de vingança, é lugar de proteção. A nossa sociedade pactua que a gente precisa se proteger, não é torturar, não é se vingar, de pessoas que matam, de pessoas que estupram, né? de pessoas que são, enfim, que matam mulheres, feminicídios. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue porque as nossas polícias, só as que são mais numerosas, só podem prender em flagrante. A deputada também disse que é a favor de uma auditoria da Previdência Social. O debate sobre a Previdência, para mim, tem que ser feito a partir da lógica do que leva principalmente ao déficit, que é o desemprego e a informalidade. E, portanto, medidas como a reforma trabalhista, que aumentam a informalidade, diminuem a contribuição, são medidas que fazem parte desse plano de destruição da Previdência Pública. Tu entende? É um sistema. É óbvio, se param de contribuir, aumenta o déficit. Terceira questão, quem vai pagar a reforma? Né? Pensando nela. É uma planilha de Excel para eles, né? É a trabalhadora doméstica. Então, esse é um outro debate que nós temos que fazer. Como enfrentar aos privilégios na Previdência, tendo déficit, tendo o tamanho da sonegação e levando em consideração que a informalidade é também, o aumento dela brutal, é também responsável pelo aumento do déficit. O deputado federal Orlando Silva disse que o Congresso Nacional e a Presidência da República tenham que ter uma boa convivência. É necessário que nós tenhamos um Congresso mais comprometido com mudanças. O Brasil exige muitas reformas estruturantes, reforma urbana, reforma agrária, reforma política, reforma tributária. Tudo isso exige que o Congresso tenha consciência e não apenas atue para manter privilégios, manter atendimento daqueles que sempre tiveram atenção do poder público. Por isso que é importante eleger o presidente comprometido com mudanças e o parlamento comprometido com essa agenda. O deputado disse que o partido dele, o PCdoB, apresentará as propostas de Manuela, mas que a união da esquerda pode se dar no segundo turno. A eleição em 2 turnos. No primeiro turno vamos disputar. Quem estiver no segundo turno poderá agrupar toda a esquerda. Então eu creio que é necessário nós gastarmos o nosso tempo, nossa energia no primeiro turno defendendo ideias, projetos, programas para o Brasil. E no segundo turno será a oportunidade da esquerda estar toda junto. Acompanhe na sequência a continuação da série Pré-Candidatos à Presidência da República. A seguir você vai ver a entrevista com Álvaro Dias, que hoje é senador, mas que também já foi governador do Paraná, enfim, com uma longa trajetória na política brasileira. Acompanhe.
A revista Prefeitos do Brasil e o programa Cris Online está presente aqui em Campinas para entrevista com os pré-candidatos à presidência da República. E hoje nós entrevistamos o pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, senador Álvaro Dias. Tudo bem, senador? Muito obrigado. Tudo bem. Prazer falar com você e com os nossos telespectadores aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer grande. Senador, vamos começar falando uma pergunta meio que clichê. Por que o senador Álvaro Dias pretende ser presidente da República? Eu acho que é um momento de grande responsabilidade para todos nós. As pessoas lúcidas, conscientes, devem exercer o protagonismo, na política ou fora dela. Diante da crise, essa crise avassaladora que tomou conta do país, a partir da incompetência de gerenciamento, com um governo comprometido com o aparelhamento, com o loteamento dos cargos, sem nenhuma qualificação técnica e com a corrupção tomando conta, não é, de todas as áreas da administração direta e indireta. A Operação Lava Jato revela isso agora com toda a força. A crise monumental das contas públicas, um déficit histórico, né, e uma previsão ainda mais perturbadora. Esse déficit se acumula, não há perspectiva de solução a curto prazo. Então esse é um momento de grande responsabilidade. Como eu estou há bom tempo na atividade pública e quase sempre na oposição, né? Na verdade, eu só fui governo 4 anos, quando governei o Paraná, e depois só 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os outros mandatos que exerci, fui oposição, sempre denunciando, criticando, apontando desvios, exigindo providências. Então chegou a hora da construção. Eu digo que a hora da valentia passou, né? Então agora é a hora da construção. Nós temos que contribuir para melhorar o país. Então esse é o objetivo, é o cumprimento de uma missão, porque nós temos que oferecer alternativas ao país. E a alternativa que eu estou apresentando é da ruptura, é do rompimento, né, com esse sistema, um sistema político derrotado, um sistema político fracassado e um sistema de governança que é corrupto e que é incompetente. É a fábrica dos escândalos de corrupção e a matriz dos desgovernos, né, que provocam esse infortúnio, esse descrédito, a descrença enorme, as pessoas não acreditando mais. Então eu me senti no dever de apresentar uma proposta alternativa de rompimento, que eu chamo de refundação da República. Na verdade, eu não estou propondo chapa única, porque eu acho que nós temos que oferecer alternativas ao eleitorado. Nós não podemos restringir as alternativas. Veja o que ocorreu na eleição passada. Quem votou e ganhou se arrependeu. E quem votou e perdeu também se arrependeu. Ou seja, faltou alguma alternativa, né? Então, há um esforço, sim, ao centro de convergência. Falam muito na convergência em torno de um nome só, mas eu considero impossível. Eu acho que pelo menos 2 nomes aí colocados mais ao centro disputarão esta eleição. Há um esforço de alguns partidos, são 5 partidos, que estão discutindo a hipótese de apoio a uma única candidatura, esses 5 partidos, né? Então há uma discussão em torno de vários nomes para a definição de um deles. E, evidentemente, se isso ocorrer, já é uma espécie de chungamento, né, do número de candidatos, já diminui o número de candidatos, né? E aí nós podemos polarizar ao centro entre 2 candidatos. Na verdade, é normal que as pessoas não tenham se decidido, porque a campanha não começou, o jogo não começou. Isso aqui é treino, já que nós estamos em época de Copa do Mundo, vamos usar um linguajar futebolístico, né, dizendo que jogo é jogo, treino é treino. Tem gente que treina bem e joga mal. E tem gente que não gosta de treinar e depois resolve. O Romário era assim, né? E está hoje no Podemos como candidato ao governo do Rio de Janeiro. Então, na verdade, boa parte da população realmente não tem nenhuma definição e isso é normal. Os candidatos ainda não estão postos, né?
Não há registro de candidaturas ainda, portanto não há candidatura oficial. Nesta fase, há observação, alguns estão mais ligados, observam, e outros nem mesmo estão ligados, né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar bem o tempo. Acho que essa eleição ela tem que ser uma eleição importante para a mídia, né? A imprensa tem que entender que essa é talvez a eleição mais importante desde a redemocratização, porque é uma crise política, crise econômica, crise social, crise moral. Então, em meio à crise, a eleição se torna mais importante, já que é preciso retirar o país desse estágio. E nós sabemos que se a escolha for infeliz, né, estaremos repetindo a tragédia atual. Então, certamente essas pessoas que hoje estão indefinidas, elas exercerão protagonismo, participarão, não ficarão alheias ao processo e vão procurar analisar, olhar o passado de cada um, porque isso é mais importante até do que aquilo que se possa dizer durante uma campanha, né? Mais importante do que eu falo é aquilo que eu fiz. Como é que foi lá o meu governo no Paraná, qual foi o desempenho, o que ocorreu durante esse período em que exerço o mandato de deputado, que experiência eu adquiri, se o meu passado é limpo, se é ficha limpa. Tudo isso é importante para a avaliação do eleitor. Olha, a indústria já ofereceu grande contribuição, especialmente gerando emprego. No início da década de 80, os produtos manufaturados, portanto industrializados, respondiam por cerca de 27% dos empregos gerados no Brasil. Atualmente respondem por apenas 9%. Então ocorreu a desindustrialização. É correto que o setor agrícola, o agronegócio, cresceu e passou a oferecer um percentual mais importante, significativo, relevante de empregos. Mas seguramente houve uma desindustrialização e nós precisamos adotar medidas para reindustrializar, né? Agregando valor à economia, né? As cadeias globais devem ser atacadas com uma proposta de industrialização que passa principalmente por uma reforma tributária. Veja, houve a desindustrialização, mas o setor industrial é ainda o que paga a maior carga de impostos do país. Então a reforma tributária ela é essencial para reanimar a economia. É uma reforma que simplifique o sistema, que penalize menos o consumo, ou seja, tribute menos no consumo e mais na renda. Isso beneficia também a indústria, que vai produzir os produtos que são consumidos, né? E certamente com essa simplificação, os que podem mais pagando mais, os que podem menos pagando menos, nós vamos reduzir a carga tributária e manter a receita. Ao contrário, ao invés de prejuízo, teremos lucro. A receita vai crescer na medida em que a economia cresce mais. A roda da economia gira com mais força, aí o governo arrecada mais, com a sociedade pagando menos impostos. Então, melhorar esse ambiente de negócios, né? Hoje é muito difícil instalar uma empresa, ou mesmo fechar uma empresa. É difícil pagar imposto, é difícil importar, é difícil exportar, é difícil registrar uma patente. Você leva 11 anos para registrar uma patente, você leva 7, 8 anos para registrar um defensivo agrícola, né? Então, se complica demais, sabe? Aí há um desestímulo, o investidor não investe. E há uma outra questão que é fundamental para a atração de investimentos externos, né? Que é melhorar a imagem do país no exterior, combatendo verdadeiramente a corrupção, de forma implacável, demonstrando que o Brasil voltou a ser um país sério. Aí, certamente, recursos que se foram afugentados pelo desestímulo provocado pela corrupção no Brasil, são recursos que retornam reanimados, porque o país é um país promissor, tem um mercado extraordinário e um país emergente, certamente atrairá investimentos externos. Com isso, nós retomamos o crescimento econômico. E crescer economicamente é fundamental também para se realizar o ajuste fiscal, o saneamento das finanças públicas.
não só reduzindo custos, reduzindo despesas correntes, enxugando o Estado, reduzindo o tamanho da estrutura pública para se tornar mais econômica, mais eficiente, mais moderna, capaz de oferecer resposta com maior competência às demandas sociais, mas sobretudo como consequência do crescimento econômico. Se a economia cresce mais, o governo arrecada mais, reduzindo despesas, vai sobrar recursos para investimentos essenciais em saúde pública, segurança, educação. Então esse é o caminho. Esse é o caminho para recuperar o país. Se fosse possível, o imposto quase único, aí nós poderíamos admitir a CPMF, que seria o imposto único, ou quase único, porque aí nós teríamos também um imposto de renda para altos ganhos, né? Ficaríamos aí. No entanto, nós estamos caminhando, porque tem sempre que buscar consenso, né? Para ter apoio, para aprovar uma proposta de reforma importante. Então está se caminhando para um outro modelo, que é a redução do número de impostos. O imposto de bens e serviços substituiria cerca de 5 impostos, inclusive o ICMS, ISS, o PIS, COFINS, são impostos, o IPI, são impostos que seriam substituídos por um único imposto, imposto de bens e serviços. Com isso, se redistribuiria melhor a carga tributária, naquela linha de que tem que ser progressivo, tem que tributar mais quem pode mais, quem ganha mais e menos quem ganha menos, tem que, inclusive, isentar alguns setores, como de cesta básica, para favorecer os mais pobres, né? E temos que estabelecer um mecanismo de devolução do imposto sobre medicamentos. Não dá para você isentar medicamentos, porque aí você estará beneficiando também o rico, porque o rico também compra medicamento. E o objetivo é beneficiar o pobre, o mais pobre. Com isso, é possível adotar um mecanismo que possibilite aquele que está listado como de baixa renda, que um mecanismo que permita a ele recuperar o dinheiro gasto com imposto de medicamentos. Então isso é essencial numa reforma tributária que tem que ser um modelo enxuto, eu repito, simplificado, mas que tem também esse objetivo de distribuir melhor a renda e de promover justiça social. Olha, o foro privilegiado não beneficia só o político, né? Ele beneficia nos 3 poderes as autoridades. Então, são mais de 55 mil autoridades beneficiadas. Então, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia, autoridades, mais de 55 mil, sendo tratadas de forma diferente dos demais cidadãos brasileiros. Então, são colocados num pedestal, acima do bem e do mal, porque, na verdade, quase nunca são julgados, né? Nós estamos verificando agora o Supremo Tribunal Federal, na Operação Lava Jato, julgando quase nada, 0. E, na verdade, soltando alguns bandidos presos, né? Então, isto é o foro privilegiado, que proporciona a impunidade e, com isso, protege autoridades. O foro privilegiado é um projeto meu, foi aprovado no Senado em maio do ano passado, acaba com o foro privilegiado. Ele está na Câmara desde junho do ano passado, já deveria ter sido aprovado. Ele será aprovado, inevitavelmente, mas precisa ser colocado em votação. E agora tem um impedimento, que é essa intervenção. No Rio de Janeiro, a Constituição não possibilita, durante o período de intervenção, deliberar sobre emenda à Constituição. E essa proposta é uma emenda à Constituição. Por isso, vai ter que aguardar o fim dessa intervenção para que ocorra a votação. Mas seguramente haverá a aprovação. Aí sim nós poderemos inaugurar uma nova justiça, nós poderemos dizer que somos todos iguais perante a lei, com o fim do foro privilegiado, porque todos seremos julgados em primeira instância, como ocorre em outros países, né? Eu estive em fevereiro em Israel e lá os israelenses contam, né, que teve um presidente da República que foi preso na primeira instância, condenado em primeira instância, já foi preso por assédio sexual.
Um outro primeiro-ministro foi preso também em primeira instância, porque cobrou uma propina de $10.000. Então veja que há uma diferença abissal, né? Uma diferença quilométrica entre o comportamento da justiça num país e no nosso. E por que nós temos que ser diferentes para pior, né? Se nós pudermos ser diferentes para melhor, ótimo. Mas para pior não, por favor. Vamos avançar, vamos promover um salto civilizatório, né? Acabando com o foro privilegiado. Por que eu teria direito a um tratamento diferente do tratamento que você tem perante a justiça? Isso é um absurdo. Nós temos que acabar urgentemente com esse tal foro privilegiado. É muito importante essa Operação Lava Jato, ela é prioridade para o país, está promovendo uma limpeza realmente, mudando o cenário, avançando para que possamos inaugurar uma nova justiça. Tem ladrão indo para a cadeia, outros ainda irão, alguns já foram, barões da corrupção, gente grande, poderosa, colarinho branco. Antes disso não acontecia, até ex-presidente, ex-governador, ex-ministro, estão indo para a cadeia. Agora, não basta, é preciso acabar com esse sistema. Porque se esse sistema for mantido, esse que eu falo, do aparelhamento, né, do balcão de negócios, esse da promiscuidade na relação entre os poderes, se esse sistema for preservado, ele vai continuar fabricando ladrões do dinheiro público, barões da corrupção. Então, esse ano é o ano do encontro do Brasil com a verdade. Aqueles que querem realmente um rompimento com esse sistema têm que fazer a sua opção clara. Eu sou franco, até agora, nenhum candidato se propôs a assumir o compromisso de romper com esse sistema. Eu estou isoladamente assumindo esse compromisso e eu pretendo romper com esse sistema, custe o que custar. E é a razão da minha candidatura, se não fosse para isso, eu não seria candidato. O que te fez chegar ao Podemos, senador? É a busca de um espaço mais oxigenado, onde eu pudesse respirar melhor. Então, nós não temos partidos no Brasil, temos siglas para registro de candidaturas. E eu mudei várias vezes, mudei de sigla para não mudar de lado, né? Mudei de sigla para não mudar as minhas convicções, para não barganhar as minhas convicções. E por quê? Porque temos siglas, aliás, temos uma fábrica de siglas, né? São 35 partidos oficialmente registrados e mais 73 na fila de espera. É uma fábrica de siglas alimentada, custeada com dinheiro público, né, do fundo partidário, que vem do dinheiro que podia servir à saúde, à segurança, à educação. Então essa reforma política é necessária para reduzir o número de partidos com representação. Nós não queremos liquidar partido político. Quem quiser organizar partido, que organize. Mas só terá representação e acesso ao tempo de rádio, de televisão e acesso ao dinheiro do fundo partidário o partido que tiver apoio popular. Então terá que fazer um percentual de votos. Eu avalio que o ideal seria 5%, né, dos votos nacionais, distribuídos em pelo menos 9 estados, né, para que o partido pudesse ter representação e, como consequência, acesso ao dinheiro do fundo partidário e também ao tempo de rádio e televisão. Nós reduziríamos aí para 6 ou 7 partidos apenas representados, teria uma grande economia, reduziria também esse espaço de TV e de rádio, né, o que seria muito bom. Então, é fundamental esta reforma, principalmente no combate à corrupção. Olha, a crise é enorme, né? Isso, eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? A dúvida é em relação à palavra do político. Mas em relação à existência de uma crise no Brasil de profundidade, eu acho que ninguém tem dúvida. É só ver o desemprego, a violência, o caos na saúde. São 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. 100 milhões não têm acesso a esgoto sanitário. 35 milhões não têm acesso à água tratada. 17 milhões não têm acesso nem mesmo à coleta de lixo. Então veja que o drama é de perversidade ímpar. Então aí ninguém tem dúvida. Por isso, a mudança, é isso que eu chamo de refundação da República, exige esse pacto, né? Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. E com esse conluio partidário atual, do balcão de negócios,
Isso já fracassou, isso está desmoralizado. Então, eu acredito que o governo tem que ser suprapartidário, tem que estar muito acima dessas siglas. Aliás, essas siglas estão desmoralizadas, algumas delas foram consideradas pela Operação Lava Jato organizações criminosas. O que nós temos que fazer é convocar o Brasil para um pacto de unidade. Nós temos que buscar coesão nacional e temos que ter rumo, temos que ter destino para retirar o país do buraco onde ele se encontra. Ele foi empurrado para um verdadeiro oceano de dificuldades. E se nós não fizermos esta unidade, não construirmos essa unidade, não buscarmos essa coesão, não celebrarmos um pacto nacional, nós não vamos tirar o país dessa crise. Então, refundação da República através ou por intermédio de um grande pacto nacional. Eu acho que tem que ser respeitado, né? E o respeito se adquire respeitando, cumprindo compromissos, correspondendo às expectativas que são geradas, né? Não escamoteando a verdade, adotando uma postura de sinceridade. Então, você adquirindo o respeito das pessoas, eu acho que é o essencial. Isso, ter o respeito das pessoas gratifica quem está nesse mundo que é um mundo de descrença e de desrespeito mesmo. Olha, pesquisa tem que ser interpretada, já que fazem, deveriam interpretar, né? Mas acabam escamoteando a realidade dos números. Por quê? Porque dão destaque à intenção de voto. E isso é algo fluido, né? Isso é volúvel, intenção. Não é definição, é intenção. Intenção muda. Intenção muda de uma hora para outra. Portanto, não tem muita importância a intenção de voto. O que tem importância é a rejeição, aí ignoram a rejeição. Eu estou muito satisfeito com a pesquisa, porque eu sou o menos rejeitado. Então, quando há uma rejeição enorme em relação aos políticos, e eu tenho só 9% de rejeição, apenas 9%, quer dizer, de cada 100 pessoas, 9 me rejeitam, isso significa que eu posso conquistar o voto de 91%. De 91 das 100 pessoas. Quer dizer, claro que não será possível conquistar todos esses votos. Mas, teoricamente, né, essa análise que se faz de pesquisa de opinião pública é o que mede o potencial de votos, né? Quando você tem 9 de rejeição, você tem 91 de possibilidade. Então, sem dúvida, esse é o grande patrimônio e é isso que eu posso comemorar até em relação à pesquisa. Os índices de voto, intenção de voto, isso depende muito da visibilidade, do conhecimento, da oportunidade de apresentar as propostas, de mostrar o que fez, como é que agiu, conforme se comportou. Então, realmente, é muito cedo para essa análise de pesquisa. E eu tenho que dizer o seguinte, nem todas, mas há pesquisas aí que são direcionadas exatamente na esperança de induzir os partidos a buscar determinadas coligações. Então é óbvio que tem o objetivo de prejudicar um e beneficiar o outro. Eu não estou citando institutos, nada, mas as pesquisas são várias, né? E nós temos pesquisa aí para todo gosto. As duas coisas, somando, eu considero mais importante o que eu já fiz, como credencial, né? Como aval para você poder falar em relação ao futuro. Eu acho estranho que alguém que nunca fez nada, embora tivesse tido oportunidade com muitos mandatos, nunca tenha sido cogitado para ser prefeito da sua cidade, para ser governador do estado, aliás, nem síndico do edifício onde mora. Aí quer ser presidente da República e aparece como salvador da pátria, como o valentão da hora, né? Então, não é por aí. Eu acho que o eleitor tem que ser inteligente, ele tem que olhar para trás, tem que ver, olha, mas 30 anos e nada, então só agora por quê? Qual é o fenômeno? Isso aí é um milagre? É um milagre? Então não existe milagre em política, então é preciso analisar bem o que cada um fez, como é que se comportou,
para avaliar se é possível acreditar ou não nas suas promessas. Quero agradecer essa oportunidade preciosa de me comunicar com todos, né, e dizer que esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa missão, refundar a República na esperança de reabilitarmos o Brasil, de fazermos com que esse país hoje, que não é o que nós desejamos, se torne uma grande nação. Aliás, há poucos dias eu fui a Tiradentes e aí dei uma pesquisada, descobri uma frase do Tiradentes que dizia o seguinte, há séculos, hein? Ele dizia: se todos nós quisermos, podemos fazer desse país uma grande nação. A frase do Tiradentes é atualíssima. Se todos nós quisermos, poderemos fazer deste Brasil uma grande nação. Muito obrigado, um grande abraço a todos. E agora, para finalizar, acompanhe uma entrevista muito especial do vereador daqui de Campinas, Nelson Osseri, com o J.S. Dantas, tratando de um tema muito importante para você. Acompanhe. É um prazer estar aqui no seu programa, ao lado de uma figura importante, bacharel em Direito e com um trabalho reconhecido no campo da dependência química. Hoje nós vamos falar aqui, especificamente, vereador, da negativa do Legislativo de Campinas, que tem uma grande responsabilidade perante a sociedade, essa negativa de não abrir uma comissão processante, uma sindicância, uma CPI, não sei como é que se chama exatamente isso, para apurar esses desvios pontuais detectados pelo Ministério Público, pelo GAECO, no Hospital Ouro Verde. Eu queria inicialmente, não vou emitir nenhuma opinião a respeito, mas gostaria que o senhor dissesse o que pensa sobre essa questão. Eu sou totalmente favorável à CPI da saúde, à abertura dessa CPI. É uma ferramenta que cabe ao vereador, ao parlamentar, ao legislativo, poder acompanhar não só a fiscalização do Ministério Público, a investigação por parte do Ministério Público, mas nós políticos, né? Nós políticos que estamos vivendo essa situação que mexe com o coração da cidade, que é a saúde pública, né? A pior coisa que existe, e eu costumo constatar, visitando hospitais, visitando postos de saúde, até pelo fato de trabalhar na área da dependência química, onde os dependentes precisam realizar alguns exames. Então, quem faz a medição aí, o termômetro da saúde, quem pode dizer se está boa ou se está ruim, é quem utiliza da saúde pública. E pelo fato de acompanhar essas pessoas e constatar, a gente observa a saúde realmente sucateada, sem estrutura nenhuma, sem o básico. Hoje, um exame de urina, você não consegue realizar... Nesse ponto, eu quero fazer uma interrupção, mas para contribuir. Dia desses, o secretário de Saúde admitiu a demora, né, a não realização desses exames, e disse que dependia de uma licitação, de um processo para providenciar isso. Ora, se é uma coisa rotineira, né, se ela faz parte do dia a dia da medicina, numa cidade como Campinas, como é que pode chegar a um ponto de uma situação como essa depender de uma licitação futura e de prazos, né, que essas pessoas não podem esperar? Falta de gestão. Isso daí é falta de gestão. É uma saúde pública que não tem um frasco para um exame de urina, onde tem uma fila com mais de 2.000 pessoas para um exame de ressonância. Um hospital Ouro Verde que não comprou ou não renovou o aluguel de uma mesa cirúrgica. Você tem a sala, mas não tem a mesa para cirurgia. Às vezes você tem um médico, mas não tem o espaço para ele elaborar ali a sua função, né? E aí vem o Ministério Público e deflagra aí mais de 4,5 milhões desviados dos cofres públicos. São 4,5 milhões ou é mais. Segundo o que se fala aí, a boca pequena, nos corredores do poder público, junto às redações dos veículos de comunicação, estima-se um desvio de aproximadamente 30 milhões, vereador? Exato, 20, 30 milhões, né?
Então, assim, o que chegou... É muito para uma Câmara Municipal ficar calada. Com certeza, absoluta, eu concordo 100%. Né? Você tem toda a razão. Há poucos anos atrás, alguém da política local foi acusado de receber uma ninharia aí de 60 mil reais para deixar um parque ou um circo se instalar num determinado próprio municipal. E a Câmara, naquela ocasião, teve uma postura que lhe é característica de investigar. Agora, com 30 milhões desviados, 4 ou 1,5 milhão pegos na casa de alguém, e a Câmara se nega a investigar, sinto muito, mas não é normal. Não é normal. Hoje nós temos uma CPI com 8 assinaturas para a abertura de uma CPI. É um pedido. Um pedido. São 8 assinaturas, né? Até o momento. Faltam quantas? Necessitam de 11, então faltam 3 assinaturas, né? E a CPI ela é muito importante para ajudar a investigar e responsabilizar os culpados. Outra coisa, atribui-se a não abertura dessa comissão processante ou de sindicância ao fato de que o Ministério Público já estaria investigando, então que não precisa. Ora, eu acho que na apuração de uma situação como essa, quanto mais melhor. Quanto mais órgãos de fiscalização estiverem participando, o Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, a sociedade, a OAB e também o Ministério Público, melhor. E considerando que o Ministério Público tem atribuições específicas. Exato. Ele trabalha dando elementos para a convicção do judiciário, para a abertura de processos ou não. Agora, a Câmara tem a natureza de fiscalizar do ponto de vista político, já que prerrogativa dela é a fazer isso. E os seus representantes, como o senhor e os demais, foram eleitos prometendo, jurando, né, perante a Constituição brasileira e perante a lei orgânica do município, que fariam isso. Sim, então, tem um juramento tem um na própria juramento. posse. Então, não fazer aquilo que é seu dever é complicado. Eu não queria usar uma expressão aqui para não ir muito além, mas isso, em outros tempos, se chamaria prevaricação. Não, mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Alguns vereadores, principalmente os ligados à base do governo, que aí eu não entendo, né? Se você tem base de governo, então você não é independente. E a Câmara Municipal ela é independente. É um poder autônomo, né? Com toda certeza, como é um Ministério Público, né? É uma instituição independente. E os vereadores que não assinaram não deixam de estar sendo omissos, né? E a consciência vai pesar, Se a consciência não pesar, porque muita gente fala, será que essa pessoa dorme com a consciência em paz? Lamentavelmente, vereador, o senhor me perdoa, mas hoje o mundo vive uma situação bastante diferente de outros tempos, né? Como ter consciência? Como doer a consciência? Como doer a consciência se aquela pessoa não tem esse acessório, né? Então, às vezes, ele dorme mais tranquilo que aquele que tem uma certa preocupação. O problema, então, tem 2 fórmulas para se resolver isso. É fazer doer no bolso e na urna, nesse caso. Eu acho que é uma ferramenta que a população tem hoje, que é a internet. Então, é muito fácil você hoje entrar num Google, digitar o nome ali do seu candidato, do político que você até então tem por obrigação, né, investigar, porque quem investiga o político é a população. Você tem que puxar ali a capivara do parlamentar, do vereador, do deputado, do presidente, do governador, do prefeito, né? Procurar saber quem é, como está votando, acompanhar as sessões, porque realmente Campinas hoje passa uma situação vexatória com uma Câmara Municipal omissa dentro ali da base de governo. Que já não é uma coisa normal, né? Base de governo, enfim. Ser base de governo não é independente, né? Nós temos que votar com convicção. Torna-se um apêndice do outro poder. Exato. Né? É como se algumas instituições de Estado no país fossem dependentes uma das outras, né? E o maior prejudicado nisso tudo é a população. É a população, é quem usa. A pior coisa que tem é observar um escândalo de corrupção, que corrupção, no meu ponto de vista, é a maior violência que existe,
né? Não tem sentido você ser vereador, ter oportunidade de ser vereador e estar como vereador numa cidade como Campinas, uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, e simplesmente jogar todos os dias numa sessão argumentos de que temos uma comissão ali paralela que está investigando o escândalo na saúde pública de Campinas. Eu apresentei requerimento convocando, por favor, prossiga. Convocando logo no início o secretário de saúde, o doutor Carmino, para que ele pudesse prestar esclarecimento não só para os vereadores, como também para a população. Esse requerimento foi rejeitado. A base de governo Isso é incompreensível. Isso é incompreensível. Rejeitou. Num tempo de a chamada compliance, né? Transparência nos atos das empresas, mesmo daquelas que erram e das instituições, negar-se a explicar um fato junto à opinião pública que diz respeito a ela não é bom negócio, não é bom sinal. Então, são situações assim que acabam realmente, né, revoltando, né, porque eu estou como vereador, que eu não vou me revoltar também com algumas atitudes ali dos colegas. Lógico, a gente se revolta, nós queremos uma Campinas melhor, né, a gente pensa, e até então, como eu estou no meu primeiro mandato, eu tinha uma visão que daria para muitas das situações, né, entrar ali o bom senso e aprovar, e poder fazer a coisa caminhar. E de repente você observa essa divisão dentro de uma Câmara Municipal, né? Vereadores da base, vereadores da oposição, vereadores independentes, a questão partidária, que é outra coisa também que me incomoda muito, a base do governo, o partido tal, o partido acho que se fosse bom não chamaria partido, né? Chamaria inteiro, né? É algo assim que acaba também atrapalhando. Então nós temos que acabar com essa... Que o partido seja único. Isso. Cada partido seja único. O melhor partido é o seu nome. Você tem que honrar o seu nome. Né? Se você tem que receber uma multa, você tem que sofrer uma ação de improbidade, é seu nome. É o seu nome que está em jogo. Vereador, o tempo aqui não é tão grande como eu gostaria. Campinas tem o Ciclontron, né? Se eu falei errado, me perdoem, um acelerador de partículas, né? Quase em funcionamento, a Unicamp. A Unicamp produz 15% da inteligência brasileira no pré-sal, na aviação, agora, né, da Embraer, em sociedade com a Boeing. Quer dizer, nós somos uma ilha de prosperidade e de conhecimento. E aí passa a depender, num caso como esse, da pichação de muros pedindo para os vereadores abrirem uma CPI, que é obrigação. O senhor acha que pode um negócio desse? É algo... É surreal. Porque se fosse Sucupira, tudo bem, né? Agora, Campinas, sinto muito. É complicado, é o que eu falo. Tem muitas das situações... O senhor está nesse muro ou está fora do muro? Não, estou fora. Que é um muro que divide, né? A obrigação, o direito das pessoas dessa omissão, né? E infelizmente, não tem muita gente em cima desse muro. Tem gente escondida do outro lado, né? E aí é preciso pôr seu retrato ali. Eu soube dessa campanha dos muros, né? É terrível, né? Esse muro entre a Câmara e a população. Não pode, isso daí não pode ocorrer. A Câmara, primeiro, que é a casa do povo, né? O povo, ele tem que participar. É muito legal quando você chega numa sessão e vê a população presente, quando você debate a questão da saúde pública, da própria CPI da saúde, né? E você vê a participação popular, dos movimentos, pessoas, às vezes, de partidos opostos, né? Direita, esquerda, e de repente no mesmo barco lutando ali pela abertura da CPI da saúde. Tudo isso é muito gostoso e eu acho que a política ela tem que ser assim, ela tem que ser uma ferramenta voltada para o bem comum. Às vezes a gente precisa tirar a camisa do partido, a camisa da esquerda, da direita e ter uma visão ampla, pensando no todo. No bem comum. No bem comum. Então eu acho que são vários projetos ali que... O debate sobre a saúde de Campinas está sendo organizado pela nossa equipe aqui no programa do Cris Grazina Online e nós anunciaremos nos próximos dias o formato, aguardando que o presidente da Câmara, Rafa, né, atenda ao nosso convite,
Há uma agenda aqui aberta para que ele possa participar de acordo com as suas possibilidades, bem como também estamos enviando, distribuindo convites a outros interessados, a representantes da categoria, dos médicos, dos servidores da saúde, e a entidades que representam o paciente, o doente, né, considerando o seguinte, que a saúde pública de Campinas ela é ótima a partir da abnegação, da dedicação, do heroísmo dos seus servidores. Com certeza. Obrigado, continue com o seu trabalho. Voltamos com você, Cris. Olha só que entrevista muito oportuna. Se por um lado a gente fica triste, né, pelo que está acontecendo no Hospital Ouro Verde, na saúde de Campinas, por outro a gente vê o vereador cumprindo com a sua missão, que é fiscalizar o poder executivo. E partindo desse raciocínio, vamos entender que todo o poder legislativo, através da Câmara Municipal, tem que ser solidária ao Ministério Público na apuração destes tristes e lamentáveis fatos envolvendo o Hospital Ouro Verde. Valeu! Como dizem por aí, o tempo voa e o nosso programa vai chegando ao final. Muito obrigado ao senador Álvaro Dias, à deputada Manuela Dávila, muito obrigado ao vereador Nelson Osseri e a toda a nossa equipe por mais um programa. Antes de dar o tchau definitivo, um grande abraço e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Te espero numa próxima. Valeu? Um grande abraço! Keep running to the wild.